Operações com números naturais. A gente tem adição, que é representado pelo sinal de mais. E aí a gente tem, por exemplo, 1040 mais 597 mais 12 mais 4. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente monta, né, a continha como a galera do quinto ano, sexto ano conhece? A gente vai fazer o quê? 1040 mais 597 mais 12 mais 4. Ou seja, o número que é na casa da unidade fica na casa da unidade, o número que é na casa da dezena fica na casa da dezena, e o número que é na casa da centena, na casa da centena. E o número na casa da unidade de milhar fica na casa da unidade de milhar. Eu não posso pegar o 597 e jogar ele aqui para frente, porque o 7 ele é unidade. E assim a gente monta essa questão, né, essa operação de forma correta. E aí a gente vai somar, né? 0 mais 7, 7. 7 mais 2, 9. Mais 4, 13. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 9, 14. Mais 1, 15. O 5 fica do 15. Sempre o número de trás, né? E sobe o 1. 1 mais 0, 1 mais 5, 6. E aí esse 1 desce porque não tem com quem somar. Então é importante, número na casa da unidade, número na casa da dezena, da centena e assim sucessivamente, conforme ensinamos na aula passada. Ao final desse vídeo eu vou deixar o link para você do curso focado na matemática começando do zero, ok? E também, vamos lá. Subtração, que é simbolizado pelo sinal de menos, e nós temos 3 exemplos aqui para ficar bem claro essa subtração. Vamos lá. A gente vai ter o seguinte: 197 subtraído de 15. Então, centena, dezena, unidade. Então vai ficar certinho aqui o 197. E você tem o 15 aqui. Esse cara se chama minuendo, esse cara se chama subtraindo, e a resposta seria resto. Assim como, antes que eu me esqueça, quando você tem a soma, você tem as parcelas e o resultado, que é 1653, ok? É o total, ou também conhecido como soma. Mas voltando para a subtração, a gente vai ter o quê? 7 menos 5. Então eu tenho 7, tiro 5, sobra 2. Tá aqui. 9 menos 1. Se eu tenho 9, ok? Tiro 1, fica, nesse caso, 8. E aí o 1 não tem como quem subtrair, repete ele. Agora a gente tem 2.570 menos 631. Então você vai ter 2.570 subtraído de 631. E aí tem o seguinte: quando você tem um número e ele não pode subtrair, como a gente aprendeu no quinto ano, no quarto ano, no terceiro ano, a gente vai pedir emprestado, né, no caso, uma unidade ou uma dezena que você vai ter aqui na verdade. Logo você vai ter ali, ó, se era 7, vai ficar 6, porque sendo 7, né? E emprestou, vai ficar 10 para esse cara, ok? E 6 para ele. E aí eu faço 10 menos 1 vai ser 9. E 6 menos 3 fica 3. Sendo que o 5 não dá para subtrair pelo 6, ok? Então ele pede emprestado para o 2. Então o 2 fica sendo 1 e esse cara vira 15 ali, né? Você vai ter 15 menos 6. 15 menos 6 é 9. Por quê? Porque 9 mais 6 é 15. Então 15 menos 6, 9. E o 1 não tem com quem subtrair, você repete o 1 e a resposta 1939. Ok? Agora você tem aqui, ó, 30.001
menos 2.357. Logo você vai ter 11 menos 7, que por quê? Você tinha 30.001, só que 1 não dá para subtrair de 7, então ele pede para o zero, mas o zero não tem para emprestar. Então pede para outro zero, que também não pode emprestar, para o outro zero que não pode emprestar. O único que pode emprestar para toda essa galera aqui é o 3. Então o 3 vira 2, o zero seria 10, ok? Mas como ele emprestou o cara de trás, vai ficar 9 e o cara de trás ficaria 10 também. Mas ele vai emprestar para o vizinho. Então ele deixa de ser 10, vira 9 e o cara seria 10, esse cara verde aqui. Não é o Hulk, tá certo? Mas você tem o cara verde sendo 10. Como ele emprestou para o cara de trás também, ele fica com 9 e o cara de trás fica com 11. E aí, finalmente, eu consigo fazer a subtração. 11 menos 7 é 4. 9 tira 5 fica 4. 9 tira 3 fica 6. 9 tira 2 fica 7. O 2 não tem com quem subtrair, ele vai e repete essa situação. Então, subtração, você tem que colocar da mesma maneira cada número na sua casa para não dar erro, ok? Compreendeu, entendeu? Tranquilo até aqui? Dá uma respirada, ok? E vamos para a próxima situação. Multiplicação, que é simbolizado por este símbolo que parece um X. Na verdade é um X, mas não um X literalmente. Não entendi, professor. Não, é esse símbolo ali, ok? Você tem aqui os exemplos. Vamos aos exemplos, né? Numa multiplicação você tem os fatores se multiplicando e aí o restante é produto. Por isso que alguns problemas matemáticos, ele fala assim, descubra o produto entre os números tal e tal. Por quê? Produto é a multiplicação dos fatores, ou seja, o resultado da multiplicação dos fatores. E aí vamos lá. A gente tem 135 vezes 9. Então vou fazer 135 vezes 9. 9 vezes 5 vai ser 45. Fica o 5 aqui e o 4 sobe. Ou seja, se eu tenho 45, esse 5 aqui ó, fica e esse cara aqui sobe. Então você vai ter o 4 ali. 9 vezes 3, 27. 27 mais 4, a gente vai ter, nesse caso, 31. Então 1 fica, o 3 sobe. 9 vezes 1, 9, mais 3, 12. E aí a resposta final é 1215. Compreendeu, entendeu? Que é o seguinte, 1075 vezes 32. As pessoas, quando fazem a multiplicação de dois algarismos ou mais, pergunta por que quando faz a multiplicação deixa um espaço vazio, correto? Então eu já vou demonstrar o porquê dessa situação. Veja bem, você sabe que 32 é 30 mais 2, sim ou não? Isso, exatamente, claro que sim. Então eu vou fazer o seguinte, 1075 vezes 2, 1070, vezes 2, tô viajando, vezes 30. Perde o foco não, hein, professor? 1075 vezes 2. E aí vamos calcular aqui rapidinho para a gente verificar essa situação. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 22, o 2 fica, o 2 sobe, que é o 2 da frente. 3 vezes 0, 0. Não é 3 não. 3 vezes 0 é 0. Mais 2, 2, ok? Depois, 3 vezes 1, 3. Aí ficaria 3.225. Como 30 consta um 0, no macetinho só coloca o 0 aqui, ó. Já fica o bizu, a dica, né? O pessoal conhece o militar aqui para fazer a conta. 1075 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, não é 14, mais 1, 15, exatamente. Então, 15 vai 1.
2 vezes 0, 0. Mais 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, 1.075 vezes 2, 2.150. Como eu somei, como eu abri aqui o 32, seria 30 mais 2, que é 32. Então, vou fazer esse mais esse. Então, 32.250 somado com 2.150. Cada um na sua casa corretamente, né? Unidade, dezena, centena, unidade milhar, dezena de milhar. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Vai 1. Né? Vai ficar o 0 e vai 1. 2 mais 1, 3. Mais 1. Não ouvi, fala de novo. Isso, 4. 2 mais 2, 4. E o 3 desce. E aí a resposta seria 34.400. Mas aí ficaria muito complicado você abrir um número, multiplicar para depois somar. E aí a gente faz direto, né? Aqui, ó, 1.075 vezes 32. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então encontramos o 2.150. Aí vamos lá. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22. Certo? E aí vão 2. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. 3 vezes 1, 3. Tá vendo essa casa vazia? Seria esse 0 aqui. E para não precisar colocar o 0, ele sempre pede para deixar um espaço vazio. Essa é a lógica do problema quando você deixa o espaço vazio. Se você tinha curiosidade, eu matei sua curiosidade agora. 0 mais nada é 0. 5 mais 5, 10, vai 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 2 mais 2, 4, e o 3 desce porque não tem com quem somar. 34.400, 34.400. Então, você já achou o resultado. Se fosse 3 números, se deixava mais um espaço vazio, o 5 ficaria vazio aqui e faria daqui para lá, ok? Desse ponto para lá. Se tivesse 4 números, você lá embaixo já deixaria sempre uma casa vazia. E aí você consegue calcular números que vão crescendo cada vez mais. Compreendeu, entendeu? Aí vamos lá. Divisão, que é simbolizado por este sinal aqui. E aí todo mundo me pergunta, professor, por que o sinal de divisão tem essa representação? Porque divisão é representado por uma fração, ou seja, o numerador dividido pelo denominador. Então, por isso que ele dá o símbolo de fração para você na divisão, uma bolinha, né? A bolinha representando um número qualquer. E aí, vamos lá, divisão exata, né? Que tem resultado exato. Vamos lá. 7.650 dividido por 102. Eu peguei um número grande para você poder entender. Vamos começar aqui. 7 eu consigo dividir por 102? Não, porque numericamente ele é menor que 102. 76 eu consigo dividir por 102? Não, porque numericamente ele é pequeno em relação a 102. E agora, 765 eu consigo dividir? Consegue, né? Então eu pego 765. Pegando o 765, eu vou para a tabuada do 102. 102 vezes 1, 102. 102 vezes 2, 204. 102 vezes 3, 306. 102 vezes 4, 408. 102 vezes 5, 510. Aí eu vou continuando, né? Bababá. Aí eu vou lá, 102 vezes 7, 714. Aí vou ver se, ó, já cheguei perto da casa dos 700. Vou ver se o próximo chega mais perto de 765. 102 vezes 8, 816. Opa, passou. Então vou usar isso aqui, ó. Então, 765 dividido por 102 vai dar 7, ok? Que é 714. E de 714 para 765, falta 51.
Como assim, professor? Não entendi. Se eu pegar o 714 e somar com 51, eu volto aqui em cima. 765. Então fica 51. Ficou de resto 51. O que eu faço? Não tomo uma cachaça, né? Porque 51 é uma boa ideia. Claro que não estou fazendo propaganda aqui, pelo amor de Deus. Essa foi uma piada. Você baixa o zero, você tem 510. Se você observar o 510 na tabuada do 102, 510 é 5, né? Então coloco o 5. De 510 para 510 falta nada, então zero. Fechei a bendita da conta, ok? E aí você identifica ali a resposta. Então divisão é exatamente isso. Eu pego o número que dá para dividir para começar, vou para a tabuada do cara que é o dividendo, ou melhor, dividendo não, o divisor, e aí eu faço essa conta normalmente. Agora, quando uma conta não é exata, que é chamada de conta não exata, né? Divisão não exata, a gente tem 320.142 dividido por 10. O 3 dá para dividir por 10? Não, mas o 32 dá, né? Então a gente pega o 32. A gente sabe que 3 vezes 10 é 30. Para 32, falta 2. Aí eu abaixo o zero. Isso, esse zero aqui. Vai ser 20 dividido por 10. Vai dar exatamente 2. Então o resto é zero. Aí eu faço o quê? Eu baixo o 1. Só que o 1 não dá para dividir por 10. Se não dá para dividir, sempre que não der para dividir, eu completo com 0. E abaixo o próximo. 14 dividido por 10 vai dar 1, porque 1 vezes 10, 10. Para 14 falta 4, ok? Depois o que eu faço? Abaixo esse 2. Vai dar o quê? 4. Por quê? 4 vezes 10, 40. Para 42, falta 2. E aí ficaria resto 2. E o que eu faço? Completo aqui com uma vírgula e insiro um 0. E aí faço 20 dividido por 10, vai dar 2. 2 vezes 10 é 20. Para 20 aqui, não falta mais nada. Então, é 0. Professor, mas se o número, no caso o 20, um exemplo, tá, professor? Não desse para dividir pelo 10, o que eu fazia? Você colocava um 0 aqui e um 0 aqui. Ué, não tem que inserir mais uma vírgula? Não, você vai inserir um 0 aqui e um 0 aqui e vai continuar a divisão até conseguir dividir, ok? É assim que funciona a divisão não exata, para que você possa calcular. Em qualquer divisão temos dividendo dividido pelo divisor, que é igual ao quociente, e você tem o resto se caso tiver. Logo você tem Dzão, que é dividendo, Dzinho, que é divisor, Q, que é quociente, R, que é resto. Logo você tem dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. O que é isso, professor? Isso aqui é a fórmula como funciona a divisão, ok? Agora, falando de potenciação, a gente tem o seguinte: A elevado a n é igual a vezes A vezes A, n vezes. Onde o A é a base, o n é o expoente, esse A, que é o resultado da conta, é a potência. E aí vamos a um exemplo muito legal que a galera faz muita pegadinha com os amiguinhos, que é o seguinte: 1 elevado a 1234. Se você tem 1 elevado a 1234, você tem 1 vezes 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 1, a vida inteira até dar 1234, que é, na verdade, 1, né? Se você tem 5.437 elevado a 1, é o valor mesmo, 5.437. Qualquer que seja o número elevado a zero, é sempre 1, é regra matemática.
3 elevado à sexta potência vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, esse número que é a base, né, repete tantas vezes o valor do expoente, multiplicando entre si. Ou seja, você vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 aparecendo 6 vezes, né? Aí eu fiz aqui, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Vezes 9, 729. Ou eu podia fazer também assim, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Então, potenciação funciona dessa maneira, ok? E bom, espero que você tenha gostado dessa videoaula, tá certo? Não esquece, caso você não for inscrito ou inscrita, se inscrever no canal, ok? Ativar o sininho para estar recebendo as notificações de novos vídeos aqui no canal. Também não esquece, se você ainda não deu o seu like, dá o seu like, ajuda o canal, porque é muito importante o seu like. Como também não esquece, é muito importante eu saber se você está gostando ou não dessa videoaula, se você ficou com alguma dúvida, ok? Lembrando que deixar dúvida na descrição, o professor Thiago responde, ok? Então, comenta aí, faz seu comentário conforme você achar legal, tá certo? Também conheça a nossa plataforma matemáticapassapasso.com.br, tá certo? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, convide os seus amigos, tá certo? E eu vou deixar aqui para você no card a aula que é o curso Matemática Começando do Zero, tá certo? Um grande abraço, meu muito obrigado e até a próxima videoaula. Valeu, tamo junto!